noite, Chamusca. Chamusca, eu gostaria que você falasse um pouco do Chay. A gente viu que ele começou jogando mais pela esquerda, mas na hora do lance do gol, inclusive, ele estava mais jogando pelo meio com o Marco Antônio aberto. Como é que você pretende utilizá-lo? É mais aberto pela esquerda? É mais centralizado? O que você acha dele exercendo essas duas funções? Obrigado. Davi, né? Davi. Boa noite, Davi. Muito boa pergunta. O Chay, eu gostei da estreia do atleta. Ele teve pouco tempo de adaptação ao modelo, à ideia de jogo, mas ele já exercia na Portuguesa uma função muito parecida com o que Marco Antônio vem fazendo no Botafogo. E ele também tem uma característica de jogar como 10, jogar por dentro. Ele, inclusive, se sente melhor quando ele recebe a bola ali no entre-linhas, né, por trás dos volantes adversários, porque ele tem essa capacidade de giro, de finalização, de pifar, de achar um passe para o companheiro, que foi o que acabou acontecendo no gol. Então a gente colocou ele um pouco mais pela esquerda, pediu para que houvesse uma troca constante entre ele e Marco Antônio, já que os dois conseguem fazer as duas funções, né? Jogar pelo corredor, fazendo uma mecânica, vindo receber um pouco mais por dentro, e também jogar nesse posicionamento que a gente observou que o Vila Nova, em alguns jogos, teve sempre muita dificuldade para marcar esse jogador que joga por dentro ali entre os zagueiros e os volantes. O jogo que a gente chama de entrelinhas. Acabou a gente não tendo muito esse espaço no jogo hoje, porque com um jogador a menos o Vila Nova baixou o bloco e ficou um pouco mais compacto, tirando esse espaço de flutuação que a nossa ideia, na verdade, era tentar utilizar, e até no primeiro tempo a gente conseguiu utilizar bem com o Navarro, principalmente com o Pedro Castro. Mas eu gostei da estreia do Chay. Ele pode ser usado por dentro, mais centralizado, e pode vir também como extremo, um pouco mais para a esquerda, vindo fazer um jogo ali de entre-linhas, que ele tem uma boa mecânica também dentro desse posicionamento. Boa noite, Chamusca, aqui é o Sidão Marinho da Rádio Transamérica. Queria que você falasse um pouco sobre o lance do gol que o Botafogo acabou sofrendo, porque o escanteio foi cobrado de forma curta, a bola vem cruzando a grande área e a defensiva não conseguiu sair, não teve impulso para cortar a bola. O jogador do Vila Nova chegou finalizando na meia-lua e fez o gol. Você viu um erro defensivo por parte da sua equipe? Você viu como consertar esses erros para a sequência da competição? Bom, Sidão, boa noite. Houve, de fato, um erro defensivo, que não pode o adversário que está jogando com um jogador a menos ter um atleta livre na entrada da área para finalizar da forma como ele finalizou. Mas a gente já estava olhando agora no vestiário e, de fato, o que aconteceu em relação ao posicionamento. Eles colocaram dois jogadores, fizeram uma jogada curta. Esse atleta que fez o gol, William Formiga, num posicionamento natural, onde a gente analisou as bolas paradas, ele sempre faz uma movimentação de primeiro pau. Inclusive, ele movimenta muito bem. Ele tem, se eu não me engano, 1,85 m, tem um bom tempo de bola. E nesse momento, ele não foi para a área e ficou como um rebote, como o primeiro rebote. Nós fomos com 2 para a bola curta. Eu não sei te falar com exatidão se foi uma situação trabalhada, porque ele, inclusive, fez agora, acho que no último domingo, um gol também com chute de fora da área na final do campeonato. Isso mostra também o mérito do atleta, a qualidade que o atleta tem em finalizar de fora da área. Mas acho que a cobrança ela veio por baixo, nós não conseguimos interceptar, e aí faltou atenção para que a gente tivesse um rebote melhor posicionado para que o atleta do Vila Nova não finalizasse com tanta liberdade como ele finalizou. Houve sim, não erro individual, mas um erro coletivo que foi induzido por mérito do adversário também. Boa noite, Chamusca, Leonardo Bessa, do Jornal O Dia. Chamusca, deu para perceber ao longo do jogo que o Botafogo estava sendo mais agressivo com as participações de Marco Antônio pelo lado esquerdo e do Ronald pelo lado direito, dando muita profundidade ao jogo da equipe para a noite de hoje. Queria perguntar se você não acha que as entradas de Marcinho e Felipe Ferreira deram uma quebrada nesse ritmo do Alvinegro na partida de hoje. Muito obrigado e boa noite. Bom, as substituições, boa noite, elas foram feitas levando em consideração o aspecto físico. Tanto o Ronald
como o Marco Antônio, já acusavam queda de performance, principalmente o Ronald. Ele já estava com alguma dificuldade de pressionar a saída do adversário, de recompor. O Marco Antônio é a mesma coisa. Então, a gente colocou os dois jogadores, o Felipe e o Marcinho, com o intuito da gente melhorar nosso jogo ofensivo e ter jogadores descansados que pudessem pressionar, já que o adversário estava com um jogador a menos, com mais agressividade, com mais qualidade. Essa foi a intenção das substituições. Boa noite, Chamusca. Bruno Neves que fala Glorioso. Falando sobre planejamento e objetivos, agora temos 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Existe alguma meta traçada de pontos baseada em sequência de jogos? Como que o Botafogo mapeou os 38 jogos? Obrigado. Bom, na verdade, a gente não estabeleceu nenhuma meta, mini meta, médio prazo, nada disso foi feito. A gente está pensando jogo a jogo. A gente veio com o intuito de vencer, a gente sabia das dificuldades que a gente ia enfrentar aqui, está enfrentando um time que acabou de jogar uma final de campeonato estadual, se sobrepondo, inclusive, a equipes que tinham maior investimento que o Vila Nova, que era o Goiás e o Atlético Goianiense. Então, essa é a característica da Série B da competição, e eu acho que a gente fez um jogo, no geral, onde a gente teve um bom controle, um bom número de finalizações, criamos boas oportunidades, faltou um pouco mais de eficiência para que a gente pudesse vencer. Não conseguimos vencer, estamos levando um ponto, o ideal seria levar os 3, pelo que a equipe jogou, pelo controle que a gente teve, pelo jogo que a gente imprimiu, mas vamos começar a pensar no Curitiba, e esse jogo do Curitiba passa a ter um peso muito grande, é um jogo em casa, a gente precisa estrear em casa vencendo para poder subir na tabela da competição. É dessa forma que a gente vai trabalhar, e se tiver qualquer mudança de estratégia em relação ao calendário, aos jogos, aí a gente vai passando e informando para vocês durante os próximos jogos. Chamusca, boa noite. Camila Carelli, Rádio Globo CBN. No início do jogo, primeiro tempo, principalmente, a gente viu um Botafogo muito reativo, né? O Volta Redonda teve 60% de posse de bola, mas o Botafogo criou as melhores chances. Mas a gente viu principalmente o time explorando os contra-ataques com a velocidade do Ronald. Essa é uma característica que você explorou hoje em função do adversário, ou é algo que a gente vai ver no Botafogo nos próximos jogos? É uma estratégia de jogo mesmo do Alvinegro? Obrigada. Camila, boa noite. O Volta Redonda não, Vila Nova, tá? Mas tudo bem, a pergunta foi muito boa. Na verdade, Camila, tem 2 pontos que a gente precisa enfatizar em relação ao jogo. Primeiro, a característica do campo. O campo fez com que a gente treinasse e usasse um plano de jogo onde a gente tivesse um jogo mais direto, inclusive pressionando muito o adversário na sua saída, para a gente tentar roubar e já acelerar essa bola no último terço. Já que os jogadores reclamaram muito da condição do gramado. Estava bem difícil, a bola muito viva, muito difícil de você trocar passe, de você tentar construir a partir da defesa. Então houve uma orientação, de fato, pela característica do campo, para que a gente acelerasse um pouco mais, fizesse um pouco mais de ligação direta e tivesse um jogo de transição com uma ênfase um pouco maior. Mas, se você pegar claro que nós jogamos praticamente um tempo com o jogador a mais, trocamos muito passe entre os volantes e os zagueiros no segundo tempo, isso acabou aumentando um pouco nossa posse de bola, nós acabamos com a posse de bola maior do que o Vila Nova, mas, de fato, a condição do campo fez com que a gente tivesse que fazer um jogo mais direto, mas não deve ser uma característica. Eu sempre treino as minhas equipes, e o Botafogo não é diferente, para saber jogar nas fases do jogo e entender as fases do jogo. Em algum momento a gente vai ser protagonista e vai ter um pouco mais de posse de bola e vai fazer um jogo mais de construção. Em algum momento a gente vai ter que marcar num bloco médio, como a gente fez hoje, e tentar transitar mais rápido pela característica do campo. E quando o adversário nos impor, em determinado momento, a gente vai ter que saber jogar em bloco baixo e jogar transitando também. Então é isso que a gente procura fazer. Treinar as fases do jogo para que os jogadores possam entender a cada jogo a sua fase e que a gente possa performar independente da condição do gramado, da qualidade do adversário,
das virtudes e das deficiências que o adversário apresente. Chamusca, você, aqui é Thiago Franklin do canal do TF, você poderia explicar quais foram as suas intenções com as entradas de Felipe Ferreira e Marcinho na partida de hoje? O que você buscou com a entrada desses dois atletas? Um abraço. Busquei melhorar as substituições não tiveram, por exemplo, um cunho tático. Por que não tiveram um cunho tático? Porque os jogadores entraram exercendo praticamente a mesma função dos que saíram. O Felipe entrou por dentro, fazendo a função do Marco Antônio, tentando achar um jogo de combinação ali, um jogo associativo por dentro, que a gente, inclusive, construiu o gol em cima de uma situação como essa. E a entrada do Marcinho, para a gente dar um pouco mais de amplitude, como o Ronald estava fazendo. O lateral esquerdo deles, o William, já estava bem debilitado no aspecto físico. O Ronald baixou muito a sua intensidade e a gente resolveu fazer as substituições, levando em consideração que a gente teria 2 jogadores com o tanque cheio para fazer 15 minutos, 19 minutos, como eles fizeram, e apresentar não só uma agressividade maior na hora de pressionar o adversário, mas também um pouco mais de movimentação, para que a gente pudesse criar as possibilidades para acontecer algumas finalizações que acabaram até acontecendo. Aconteceu com o Felipe, aconteceu com o Navarro no final do jogo, com o próprio Chay, Pedro Castro. A ideia foi dar ao time uma condição, um oxigênio maior para a gente continuar criando as possibilidades. Obrigado, treinador Marcelo Chamusca, a assessoria de imprensa do Vila Nova pela estrutura e a todos que acompanharam a entrevista coletiva na Botafogo TV. Muito obrigado, boa noite a todos.